Olá, meu irmão, graça e paz. Você já se perguntou por que a igreja presbiteriana trabalha em sociedade? Qual é a proposta ou objetivo da sociedade? Qual a maneira correta de uma sociedade trabalhar na igreja? Você já se perguntou como fazer uma reunião plenária? Como conseguir uma participação maior dos irmãos nas reuniões? Como envolver os irmãos nos trabalhos interno e externo na sua igreja? As obrigações da sociedade, como por exemplo, junto à federação, junto à sociedade propriamente dita. Você já se perguntou como formar uma OPH na sua igreja? Quais as funções e as obrigações de cada participante na sociedade como sócio? Eu sou o Paulo Monteiro, presidente da Federação da União Presbiteriana de Homens do PRCN daqui de São Paulo, no exercício dessa função para o ano de 2016. Juntamente com a diretoria, decidimos gravar uma série de vídeos com o propósito de ajudar e capacitar os homens que ainda não fazem parte da sociedade e aqueles que já fazem parte da sociedade. As igrejas têm sofrido muito devido à não participação de seus membros nas sociedades internas. Nas plenárias, percebemos a dificuldade de reunir os irmãos, sem falar quando se tem eleição. Notamos que há um desinteresse em querer fazer parte da diretoria e até mesmo das atividades da sociedade. Alguns irmãos que estão à frente do trabalho se pegam às vezes pensando em desistir. Estão desmotivados, cansados, ou seja, se sentem sobrecarregados. Se você conhece algum irmão assim, ou pode ser até você mesmo, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Meu irmão, você não está sozinho. Eu quero que você saiba que se você é um desses irmãos que querem fazer o trabalho acontecer e não encontra forças, eu quero te dizer, Deus está conosco. Deus está do nosso lado, porque é Ele quem está à frente de tudo. Ele sabe todas as coisas. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem a sua forma de organização para as sociedades no formato de um guia, que é o GTSI, Guia de Trabalho das Sociedades Internas. Caso você ainda não tenha esse guia, você pode baixar no site da IPB, ou até mesmo baixar em um link que irei deixar aqui para você no final do vídeo. Certa feita, eu participava de um encontro de federação, onde teve um determinado momento deste encontro que foram levantadas algumas dúvidas de algumas atitudes sobre processo de organização das sociedades internas. E o que me chamou a atenção foi que se perderam muito tempo debatendo sobre aquele assunto, onde cada irmão colocava a sua opinião. Em determinado momento, já se passado, o presidente se levantou e disse: meus irmãos, vamos devagar que eu estou com pressa. No meio daquele monte de opiniões, ele levanta e diz: vamos devagar que eu estou com pressa. O que ele está querendo dizer com essa frase? Em outras palavras, ele está dizendo: se queremos ser ágil,
Se queremos ser correto, se queremos ser organizado, nós precisamos voltar a ler e entender as regras. Ou seja, o nosso guia, como ele funciona, como que rege a sua organização. Então, se seguirmos o que foi planejado, com toda certeza, chegaremos muito mais rápido. E uma decisão correta e menos cansativa. Então nós precisamos entender sobre como funciona a nossa organização. O guia, ele existe para que todos falam a mesma língua. Tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Apesar de muitos ainda se deixarem levar aos ventos de doutrinas e também aos ventos de organizações. Deparamos com irmãos querendo trazer estilo de organização externa para dentro de uma organização que já foi planejada. E tem funcionado, e muito bem. Então agora vamos passar para os porquês. Lembra? No começo do vídeo, a primeira pergunta era: você já parou para pensar por que a igreja presbiteriana trabalha em sociedades? O guia de trabalho das sociedades internas diz assim: o PH, que é a União Presbiteriana de Homens, a SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina, a UMP, União de Mocidade Presbiteriana, a UPA, União Presbiteriana de Adolescente, e a UCP, União de Criança Presbiteriana. São sociedades internas da Igreja Presbiteriana do Brasil e verdadeiras forças de integração que congregam o sócio sobre o critério de sexo ou idade, sobre a orientação de supervisão e superintendência do conselho da igreja, com o qual se relaciona por meio de um conselheiro. Então, é missão das sociedades internas cooperar com a igreja e seus objetivos é de servir a Deus e ao próximo, e em todas as suas atividades promover a plena integração dos membros dentro das sociedades. Então, a cooperação se dará por meio de ações espirituais, evangelísticas, missionárias, culturais, artísticas, sociais e desportivas. Qual é o propósito das sociedades internas? O propósito é de cooperar com a igreja, cooperar com o objetivo de servir a Deus e ao próximo. Se você se vê com essas intenções, você precisa fazer parte de uma sociedade interna da igreja, da sua igreja. Então entendemos que a existência das sociedades internas é exclusivamente para cooperar com a igreja e em seu objetivo de servir a Deus e ao próximo. Ou seja, as sociedades internas são verdadeiras forças de integração. Então, para fecharmos esse assunto, se você se vê na necessidade de cooperar com a igreja em seu objetivo de servir a Deus e ao próximo, você precisa frequentar a sociedade de sua igreja. Isso me faz lembrar de uma frase que diz assim: se você quer ir longe, vá sozinho, mas se quiser ir mais rápido, vá em grupo. Então, eu quero te pedir um favor agora. Se você achou interessante tratarmos desses assuntos,
através desses vídeos, então o que eu te peço é que você deixe seu comentário, né? Ou até mesmo compartilhe esse vídeo com os membros da sua igreja. Eu também quero te convidar a participar do nosso grupo no WhatsApp. É só você cadastrar aí o nosso número para que possamos incluí-lo, né? E o número é o 011, né, que é São Paulo, é 98839 4292. 98839 4292. Então, se você quiser conhecer mais sobre a Federação de Homens, você pode acessar nosso site, que é www.uphprcn.com.br. Então, quero te desejar um ótimo dia, debaixo da graça do nosso Deus, e que o nosso Deus muito o abençoe, e que consigamos juntos, de uma forma organizada, fazer a diferença no meio do povo de Deus. Te aguardo no próximo vídeo.